boa tarde. Estamos aqui mais uma vez. Hoje vamos falar sobre a função do orgasmo com Débora Damasceno. Tô nervoso, tô nervoso. E aí? Vamos falar sobre a função do orgasmo e a linguagem corporal do amor. Deixa eu só ver se a escola de psicanálise vai entrar agora. Não tá aqui. Boa. E aí, Júlio, tudo bem? Aí em Portugal, como é que estão as coisas? Bom, mas você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me vendo bem? Eu tô te vendo bem, eu tô te ouvindo bem. Bom, mas você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me vendo bem? Eu tô te vendo bem, eu tô te ouvindo bem. O máximo que pode acontecer é eu ficar torta, mas enfim, são ossos do ofício. E aí, Dé, que saudade. Falha. Como é que estão as Eu coisas na tava escola? dizendo. Ah, a gente continua com todas as atividades online. Um Aham. pouco mais estressante do que geralmente é, porque as pessoas estão inseguras com essas coisas Sim. todas da pandemia e tal. Como teu cabelo tá lindo. Ai, obrigada. Você participa dele. Só perguntando de manhã o que que eu faço com os cabelos, né? Opa, eu acho que Do ela desceu mesmo o cabelo. jeito, eu tenho uma coisa de naturalidade. Eu acho que desde que eu nasci. Aliás, não, Aham. desde que eu nasci não, porque a minha mãe sempre cuidou do meu cabelo. Ela sempre teve alguma rejeição a ele, porque o cabelo dela é muito grosso Hum, e liso. tá. Então, a referência dela para o meu cabelo é um tom avermelhado e o dela é preto. É Ela mesmo. gostava, ela gostava. Então, ela fazia mil coisas no meu cabelo. Quando eu adquiri a autonomia de cuidar, eu falei, agora vai ser ao natural. E o meu natural, às vezes, é não vou pentear, porque é meu e eu posso fazer com o que eu quiser, então eu não vou pentear. Perfeito. Aí, nesse ano, eu falei, puxa, aliás, faz tempo que eu tô te atormentando com isso. Gente, eu fico, assim, eu sou bem discreta, eu sou uma pessoa bem discreta. Então, de vez em quando, eu rodeio o Fábio, assim, e pergunto, mas e o cabelo liso? Como seria? O que pensam as pessoas que têm cabelo liso? Aí ele responde, eu falo, puxa, mas não tá me falando o que eu quero. Mas ao invés de eu perguntar, eu sou daquelas amigas que não querem ser abusadas, sabe? Então, veja bem, vamos considerar o caso, se fosse, como seria. E acho que a última investigação que eu fiz foi sobre cabelos curtos e compridos. Acho que Foi foi. uma pergunta. Foi legal porque você me falou assim que as pessoas com cabelo curto, elas se preocupam com o que os outros dizem. Eu entendi assim, tá? Não sei se foi isso que você falou que tem a minha É interpretação. isso. E tem as pessoas com o cabelo mais comprido já tem um certo desprendimento disso. E eu fiquei notando que eu realmente, no geral, tenho quando estou socialmente apresentada, eu tenho uma preocupação sobre o que as pessoas estão pensando de mim. Não é livre, assim, do tipo, ah, pouco me importa, eu estou fazendo o que eu quero. No geral, eu tenho essa postura para a vida, mas, por exemplo, eu fui ao supermercado e aí estava escolhendo não sei o que, aí o rapaz me deu uma informação e eu fiquei todo o tempo consciente da presença dele. Eu falei, nossa, eu me importo com o que ele pensa. Eu falei, Uhum. esse negócio tem a ver. Então, assim, no geral, você sabe que eu discordo tecnicamente de tudo que você falar, porque eu sou uma pessoa que discorda de tudo mesmo, mas eu ouço e gosto. Inclusive o tom avermelhado que teu cabelo tem, que a sua mãe não gostava muito, ele fala dessa rebeldia e de não concordar com tudo que todo mundo fala. Então tá tudo certo. Então, eu sou do contraditida. Ó, descobri que eu Muito tinha que legal. apertar para o negócio ficar durinho. Só bem numa aula de orgasmo, né? É, só bem, apertar para ficar durinho, tem que pegar, encher a mão, talvez, Tem que ter uns cuidados, assim, umas né? técnicas. Ok.
Débora Pronto. Damasceno, que delícia estar conversando com você, que honra. Você sabe que eu sou teu fã, se não um dos maiores, né? Fala um Olha, deve pouquinho, ser dos maiores mesmo. fala um pouquinho de você pra gente, para o pessoal te conhecer aqui. Tem um monte de aluno meu, tem um monte de gente que te conhece também, né? Tá, então, gente, eu sou Débora Damasceno, eu sou psicanalista, a minha graduação é em filosofia, eu sou especialista em teoria psicanalítica, tenho algumas especializações, eu acho que hoje a que vem mais à tona é a minha especialização em terapia corporal com base haitiana. O meu autor de estudo neste caso é um autor que se chama Wilhelm Reich. Reich foi originalmente um psicanalista e ele, na medida em que foi desenvolvendo o seu trabalho, se tornou um transgressor da psicanálise. E eu entrei em contato com o Reich como uma transgressão, porque quando eu fazia a minha especialização em teoria psicanalítica na Sorbonne, imaginem vocês, Sorbonne, eles partiam do princípio que a gente já sabia grego, latim e alemão, e que agora a gente só ia sofisticar o nosso pensamento freudiano. E eu estudava muito. Eu passei o tempo que eu passei lá, quase 3 anos, eu passei praticamente estudando. As pessoas falam, você conhece muito bem Paris. Eu conheço o caminho que eu fazia do lugar onde eu morava até a faculdade. É isso que eu conheço. E a Torre Eiffel, que a gente vai no domingo só para tirar foto para mandar para os parentes que estão aqui no Brasil. Porque É, realmente era uma imersão. E como transgressão, nas horas vagas que eu não estava estudando Freud, os autores que comentavam Freud, eu estudava Reich. Então, Reich é o segundo autor que eu mais estudei na vida e durante muito tempo ele foi uma grande paixão, porque a gente sai da universidade com essa carga teórica tão grande e o Reich tem aquela proposta de não vamos mais teorizar, agora nós vamos viver. Então, eu fui uma Reichiana, assim, meio apaixonada, se é possível ser meio apaixonada, durante muito tempo da minha vida. Vou contar só para vocês, porque nós estamos aqui numa sala fechada e esse negócio fechada, não vai ficar gravado para para sempre, ninguém, para ninguém, que eu fui terapeuta corporal durante 5 anos da minha vida. Então, sério? trabalhei sério, mexendo no corpo Corporal das de pessoas, apertar de assim. apertar, de colocar para respirar, de fazer ground. Você já fez ground? Aquele que a gente fica sentado feito cadeirinha, assim, Não, para ter força nas pernas, para ter sei, energia sei no qual é. Sei. quadril, Quadril, tá. ground. Tem esse que você falou é o do cavalete, que a gente se coloca para trás para abrir o peitoral O assim, peito, aumentar a quantidade de oxigenação e com isso isso. aumentar a energia libidinosa. Então eu já fiz isso na vida, deixei de fazer, provavelmente porque não era boa. Então, já que não era boa, não tinha bons resultados. Acabei voltando para a psicanálise, porque eu sou boa com as palavras, assim, eu sou boa nesse negócio de ouvir, interpretar, então eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer direito e deixo o corpo para quem tem realmente habilidade sensorial para lidar com isso. Embora de vez em quando eu ainda pego algum amigo para desentortar, para soltar alguma Por favor. coisinha, para uma coisa, mas oficialmente como profissão não mais. Então acho que essa é uma breve apresentação. E eu sou, quando vocês veem meus vídeos no YouTube, eu sou coordenadora dos cursos de formação da Escola de Psicanálise de São Paulo, que é a minha principal atividade hoje. E tem o Falei. GPEC também, né? Tem o GPEC, puxa, o GPEC, super importante. Então, eu sou responsável pela cadeira de psicanálise num grupo de estudos e pesquisas do comportamento humano, que tem origem no grupo da Unifesp, que agora é um grupo independente, e nós nos dedicamos ao estudo da neurociência aplicada à psicanálise, ou da psicanálise aplicada à neurociência. Na verdade, o grupo é realmente um grupo de estudos das possibilidades de intervenção no comportamento humano. E a gente tem a psicanálise e a neurociência como pedras angulares do grupo, mas o grupo é multiprofissional e, assim, profissionais riquíssimos, profissionais extremamente dedicados no seu campo de ação.
e atualmente a gente está fazendo um trabalho de divulgação pública. Paulo, que é coordenador do grupo, está trabalhando canal no YouTube, está postando informação no Instagram. O grupo existe, sei lá, uns 20 anos. Eu estou no grupo há uns 8 anos e sempre foi um grupo fechado, sempre foi um grupo restrito. E agora, enfim, o ar da modernidade nos abateu e nós estamos mais dispostos à comunicação. Então, é uma É, coisa que eu gosto bastante de fazer também. que Agora legal. apresenta você para o meu povo. Bom, eu não fui. A minha história ela é um pouquinho diferente. Eu tive. Eu sou um profissional de informática que largou a informática de lado para estudar leitura de rosto, leitura corporal. Então, desde 93 que eu tive contato com a leitura de rosto, um cara sentou do meu lado dentro do ônibus e começou a falar de mim. Eu olhei para ele, eu achei que ele era bruxo, vidente, macumbeiro, qualquer outra coisa, menos que estudasse rosto, né? E ele me falou sobre uma tal de fisiognomonia, que eu a princípio achei que fosse o estudo da fisionomia dos gnomos, mas enfim, né? A gente, aí depois eu vi que era um pouquinho diferente. A fisiognomonia ela estuda o rosto e o corpo. Qual tipo de padrão de pensamento que levou o seu corpo a se desenvolver daquela maneira, né? É um estudo milenar, ele vem de mais de 3.000 anos antes de Cristo aí, e foi dentro do GPEC, por conta do Lázaro, que trabalha na parte de filosofia ali no GPEC, que eu conheci a Débora. Eu fiz o curso, ou parte do curso de sexologia, né, na escola de psicanálise dela. Me apaixonei pelo conhecimento dessa mulher maravilhosa que está aí na frente de vocês. E oh, Newton, falando 300 anos de estudo, né? É, me apaixonei pela Débora, pelo conhecimento dela, pela forma doce que ela fala, que ela se comunica. E estou há alguns meses já pentelhando ela para a gente fazer algumas lives aqui. A minha ideia era trazer a Débora para falar do Reich de verdade, né? Porque tem muita gente que não sei, eles falam Reich pensando em Lowen, ou falam de Lowen pensando no Reich, e ninguém conhece ele a fundo, como eu vejo que a Débora conhece, né? Então, se ela topar, né, se tiver tempo para isso, a gente pode se unir aqui em algumas sextas-feiras para você falar sobre os caráteres, né, os reais caráteres que Reich trabalhou na época dele, como foi a história dele, né, a primeira, a segunda e terceira fase, enfim, né, hoje a gente vai começar com a função do orgasmo, que eu acho sensacional, quem se permite sentir, né? E falar um pouquinho sobre a linguagem corporal do amor, tema que você sugeriu, inclusive, né? É, Com na toda essa medida em que beleza. você que na medida em que a gente foi conversando, eu sempre associei o seu trabalho com essa dinâmica haitiana, porque o Haiti tem uma noção que é assim, as suas emoções, elas estão estabelecidas no corpo. O Haiti tem uma frase que eu amo de paixão, ele diz assim, o inconsciente é o corpo. O inconsciente é o corpo. Então, enquanto que o Freud trabalha com o inconsciente como uma relação imagética, histórica, para usar uma linguagem de quem não conhece nada e está fazendo alguma construção absurda da informática, o inconsciente do Freud seria alguma espécie de software. É o que existe para além da estrutura física, mas que é dependente dela para acontecer. O Reich, ele usa esse raciocínio freudiano, mas aí ele vai dizer assim, olha, tá vendo aquele choro reprimido que você fala, que você tem uma angústia,
tá na sua garganta, ele tá preso aqui. Você travou a garganta, os músculos da garganta travou o diafragma e isso faz com que você mantenha todo o tempo a postura desse choro contido. E isso, só para dar uma imagem, tem várias relações na questão do orgasmo, da capacidade de sentir prazer. Isso também está ancorado no corpo, a capacidade e a incapacidade. E a proposta haitiana, então, é essa ideia de que você teve experiências que moldaram a sua forma física muscularmente, não é abstrato, não é sensorial, não é assim, e o pensamento. E também outro ponto que eu acho super importante, não é imediato. Não é assim, acordei hoje de manhã, pensei, e aí agora o meu corpo está transformado. Não, é uma construção da vida. São anos vivendo a mesma experiência, respirando do mesmo jeito, pisando o chão do mesmo jeito, que levam a essa construção. E Exatamente. quando você começou a me descrever os detalhes do seu trabalho, eu falei, puxa, é absolutamente coerente com a teoria haitiana, porque tem essa construção, é um processo, e tem também, segundo o Reich, possibilidade de modificação. Sim. Porque, assim, de maneira geral, quando a gente entra em contato com esses conhecimentos, as pessoas esperam soluções mágicas. Hoje eu vou fazer uma transformação e amanhã eu tenho a vida mudada. Não, não é assim, não é humano assim, né? Não funciona Não. assim. Então, quando você conseguir colocar isso para mim numa linha do tempo, entender que tem uma estruturação e vivências que vão dando base a essa estruturação, eu falei, nossa, faz todo sentido para mim também. Que bom. Eu Né? falo muito. Eu tô tentando entrar no Instagram aqui no Coisa pra ver, mas eu acho que eu tô sem internet. Mas você está tentando Pra, entrar no Instagram aonde? pra ver os comentários das pessoas, porque Você aqui não dessa está vendo os distância eu não comentários? enxergo. Por Evidentemente enquanto não, não. não estão fazendo comentários, estão só falando uau, mandando beijinho, acenando e te ouvindo, né? E te Legal, então ouvindo. se tiver dúvida aí você vai ter que falar pra mim, porque nessa distância eu não enxergo. Perfeito. A única pergunta que fizeram foi a Tati, foi se a gordura em excesso, o que simboliza no inconsciente, né? E a live vai ficar gravada e salva, depois eu te passo o vídeo bonitinho para você colocar no seu Instagram também, né? Combinado. Beleza, então bora se você quiser começar com a função do orgasmo. Por que a gente tem orgasmo? Qual é a função dele? Bom, primeiro eu tenho que dizer qual não é a função do orgasmo. Aliás, assim, esse termo, a função do orgasmo, é o título de um livro do Sim. Reich. Reich é Wilhelm Reich. E teve um momento na vida dele que ele fez um apanhado de todo o trabalho dele e da concepção dele do que era o funcionamento humano. E esse apanhado ele chamou de a função do orgasmo. Geralmente, quando a gente pega o livro ou quando a gente vai falar com as pessoas pensam que tem a ver com algum tipo de sacanagem. No mau sentido, não no No mau sentido de sentido. prazer. As pessoas. Porque a gente tem uma visão. Eu não sei se conservadora, é o quê, mas zoada da sexualidade. Então dá aquela ideia de que qualquer pessoa que se dedique à sexualidade é alguém de alguma forma pervertida, porque as pessoas realmente saudáveis, sei lá, estão estudando filosofia, alguma coisa assim. Então, assim, quando o Reich se dispõe a falar sobre orgasmo, primeiro ponto, ele está falando de uma condição natural do corpo, é o impulso Sim. natural do Do corpo organismo. do organismo para a manutenção da saúde. Perfeito. A lógica do Reich é, antes de existir qualquer processo terapêutico, existe a inteligência da natureza, e a natureza tem que ter criado no nosso corpo mecanismos que nos façam suportar as tensões e as frustrações do cotidiano. Do dia a dia, exatamente.
Na medida em que ele foi pesquisando, ele falou: olha, o mecanismo fundamental, elementar disso é a satisfação sexual genital. Para as pessoas adultas, evidentemente. Ele, por Sim. exemplo, fala que os bebês têm a satisfação das suas tensões mamando. E que para o bebê, mamar não é só receber alimento, é também conseguir relaxar, é conseguir ter noção dos limites do próprio eu, é conseguir se perceber de forma segura no ambiente. E aí ele Certo. faz essa equivalência. Aquilo que a amamentação é para o bebê, o orgasmo é para uma pessoa adulta. Então, qual é o órgão de prazer do bebê? A boca. Qual é o órgão de prazer de uma pessoa adulta? Os genitais. E Certo. aí, o Rashi ele tem uma leitura que é uma leitura de movimento. Na concepção dele, tudo que é vivo vibra, tudo que é vivo pulsa. E o nosso Certo. corpo todo pulsa. Pulsa. Perfeito. E segundo ele, a pulsação mais intensa que todos nós sofremos é a pulsação orgástica. Perfeito. Então, o que é o orgasmo para o Reich? Primeiro, o orgasmo para o Reich é a nossa capacidade de pulsar com intensidade para descarregar qualquer excedente de energia que nós tenhamos. Quando nós conseguimos descarregar esse excedente de energia, não sobra energia para fazer doença. E não sobra Perfeito. energia para cuidar da vida dos outros. É assim mesmo que ele fala, gente. O Reich tem Aham. uma noção de que, por exemplo, a fofoca é uma falta de descarga orgástica. E aí você Porque se acaba você. direcionando essa energia para alguma coisa diferente. Tipo a vida dos outros, A vida por dos outros. exemplo. Mas é E uma ele forma também de descarregar, porque quando você mantém é essa coisa válido. tensa dentro de si, isso pode sobrecarregar um organismo e gerar algum tipo de doença diferente. Algum tipo de doença. A gente tem duas definições, ou doença ou traço de caráter. Então, Tá, doença é aquilo que dói em você. Doença dói. Todas as que vocês perfeito. conseguirem pensar. Traço de caráter é aquela pessoa que ela não está doente, mas ela é chata. É, gente implicante, gente controladora, gente carente, sabe, carente, assim. Eu quero atenção, eu quero afeto. Ou aquelas pessoas exibidas, isso são corruptelas minhas dos caráteres. Aquela Aham, pessoa, assim, que, é, sei lá, antes de falar com você, te mostra a bolsa, o carro, o celular, para se dar áreas de importância. Enfim, aham. tudo isso, esse jeito de se comportar, são traços de caráter. Então, o Reich diz: olha, se você tem excedente de energia, vai acontecer duas coisas. Ou você fica doente, ou você vai ter um traço de caráter que é doentio, porque ele te afasta da sua capacidade de sentir prazer. Tá, sensacional. Então, orgasmo para ele é essa capacidade de vibrar vibrar fisicamente para descarregar esse excedente de energia, e a função dessa descarga é fazer com que o seu organismo fique saudável para que você se dedique ao que é importante. O Reich tem nesse livro, A Função do Orgasmo, uma frase que define no conceito dele o que é importante. Ele diz assim: amor, trabalho e conhecimento são as fontes de nossa vida. Uhum. Deveriam também governá-la. Então, o que é importante? O importante é você amar primeiro, Amar. trabalhar da forma que você considerar produtiva e Certo. estudar. E o estudar o conhecimento tem a ver com produzir informações que facilitem a vida de outros seres humanos. Estão perguntando aqui, como é que a gente cria esse excesso de energia, né? Na verdade, a gente só tem excesso se a gente não gasta a energia suficiente. Agora,
como essa energia ela é criada no organismo da gente? Ó, o raciocínio dele, esse raciocínio a gente chama de raciocínio econômico. Por quê? Tá, Porque tem que ter produção e descarga. O próprio movimento de estar vivo gera essa energia. E a a ideia é que pulsação. a pulsação. E a ideia é que o corpo não pode produzir só o suficiente para você sobreviver. Eu não sei se vocês, algum de vocês que está nos ouvindo, em algum momento da existência já decidiu fazer um regime. Se você É, decidiu fazer um regime, você certamente começou a consumir menos energia do que o que você precisa para viver. A ideia é consumir menos energia para você gastar o excedente que está acumulado. Dependendo do período que durou esse seu regime, teve um momento que você parou de pensar direito. Aí depois você começa a esquecer onde estão as coisas, e antes disso tudo, perfeito. você fica num mau humor, que não importa o quão lindo e agradável sejam as pessoas em torno de você, você começa a achar todo mundo feio, ruim. Anterior a isso, aí depois você vai perdendo capacidade cognitiva. Dou esse exemplo para a gente pensar o seguinte: não dá para o corpo produzir só a energia que ele precisa para viver. Ele sempre Certo. tem que produzir mais, porque ele não sabe o que você vai viver naquele dia. Ele quer sempre que você tenha um excedente para, em sendo apresentado a novidade do mundo, você tem impulso para reagir. Então, o estar Isso, vivo, para te manter vivo de verdade, porque se de repente acontece alguma coisa, você precisa de um excedente de energia e não tem, isso pode ser fatal para você. exatamente. Imagina a Perfeito. savana africana, você sai caminhando, aparece um leão, você não tem energia para subir na árvore. Já era, já Ele era. também sobe em Então, árvore, é complicado. o leão sobe. Eu sei que os tigres sobem, Ele, mas o leão eu ele achei que ele também era gordo sobe. demais para subir. Ah, então já É, era. mas Então, ele é savana fortinho, africana é. já era. Morreu. Já era. Sai correndo. Ah, não adianta, a gente não vai correr tanto quanto o leão. Então, tira o leão da história. Mas pensem que a ideia é que a gente tenha um excedente para que a nossa capacidade de sobrevivência não tenha oscilações, para que ela não seja questionada. E a noção é, num dado momento do seu dia, da sua semana, do seu mês, aí depende do excedente de energia que você produz, esse excedente precisa ser descarregado. O Reich propõe que Perfeito. as crianças, por exemplo, as crianças têm amamentação no começo e as crianças têm essa coisa que hoje a gente chama de hiperatividade. Hoje, o que a gente chama de hiperatividades antes era criança normal. Então, uma pessoa com mais ou menos 2 anos, 3 anos, ela tem energia, pensando antropologicamente, para andar 40 quilômetros por dia. Aí você Uhum. pega esse fulano que tem energia para andar 40 quilômetros por dia e põe ele num quarto de 50 metros e quer que ele fique sentado, parado, olhando alguma coisa. Quando ele não fica, aí você fala, Ele é é, hiperativo. Tem ele é hiperatividade. hiperativo, ele tem problema, vamos dar um calmante para o menino. Isso. É, na medida em que a gente vai se socializando, então, esse nosso jeito de produzir energia se torna desnecessário, entre aspas. Ou seja, ele não tem espaço na nossa vida social. Só que ele é Perfeito. necessário para a existência do nosso organismo. Quando ele pensa o orgasmo, ele está pensando o orgasmo como este momento de descarga. Você produz energia para viver e no orgasmo você vai ter essa possibilidade de descarga. E, inclusive, segundo ele, de renovação, porque o sistema fechado tende a se viciar. Então, você tem que lidar todo o tempo com a sua própria energia, você vai tender ao cansaço. Se você tem um elemento estranho, você se obriga a se organizar em torno desse elemento. Essa organização nova faz com que você, vou usar uma imagem, descanse de si mesmo. O Tá. relacionamento com as outras pessoas sempre nos possibilita um descanso de nós De mesmos, nós mesmos. inclusive enquanto energia psíquica. Porque E essa é a colocamos o proposta foco dele. nessa outra pessoa. Todos nós Perfeito. temos essa experiência, Fábio, quando a gente se apaixona.
Porque sim. um dos grandes prazeres da paixão é que ao invés de você ficar preocupado como você vai sobreviver, você fica preocupado com a vida da outra pessoa. Da outra Pode ser pessoa, num exatamente. relacionamento sexo-sentimental, pode ser com um filho. Quando um filho Uhum, nasce, quando você vê seu filho crescendo, você é apaixonado por ele. A sua vida é secundária diante da vida dele. Essa perfeito. energia para fora é amor. Uhum, uhum, Segundo Reich, esse amor tem a conotação peitoral, que é o amor que a gente dedica aos filhos, aos pais, e tem a conotação genital, que é a que a gente dedica ao parceiro. A, a união genital perfeita é a uhum, união que junta coração e genitais. perfeito. Logo, quando nós estamos falando do orgasmo haitiano, nós não estamos falando de uma transadinha rápida com alguém que não significa nada para você. Senão não vai Exatamente. ter orgasmo. Segundo Você vai, Reich, no máximo, ter uma ejaculaçãozinha, vai ser um gozo superficial, não um é, orgasmo que vai trabalhar o teu corpo inteiro. ele chama isso de esfregar de genitais frios. Uau, Então, imagina genitais frios e flácidos, ninguém vai ter prazer com aquilo. tá certo. E aí a proposta dele é: se você tem amor, sensação de peito, com a sensação de genitais unida, aí você tem o seu corpo participando todo do processo. Num terceiro momento, ele inclui também a sua capacidade de pensamento. Na verdade, para ele, isso já está imbuído atrás, porque se você, primeiro você aprova a pessoa mentalmente, depois você recebe ela no coração, depois você inclui ela nos seus genitais. Essa seria a ligação. Então, não tem a ver com uma prática desenfreada de sexo, tem a ver com a capacidade de aceitar, se vincular e se entregar. Esse é o Então, essa orgasmo coisa haitiano. que o pessoal está fazendo hoje, né? Hoje você tem aplicativos, né? Que parece que você está no supermercado. Você abre o Tinder lá, procura o que eu vou deglutir hoje, né? Vai lá, escolhe, oh, tá afim, tô afim, vamos lá, bora, acabou, transou, os dois gozaram e cada um vai para o seu canto. Isso não tem nada a ver com o real orgasmo haitiano. Não, a proposta do orgasmo haitiano não funcionaria assim. Assim, tudo bem a forma como você encontra a pessoa. Eu gosto de brincar dizendo que os aplicativos de relacionamento hoje são as praças em torno da igreja de antigamente. Então, Perfeito. antigamente, o que que você fazia? Você ia lá, botava seu vestidinho, no meu caso, né? Colocava meu vestidinho, passava um perfume, ficava dando volta em torno da praça da igreja. Aí os rapazes estavam fazendo a mesma coisa. Se eu preferisse moças, podia ser moça, não tem importância. Aham. E aí a gente vai se olhar, a gente vai se gostar. Num dado momento, a gente fala, ó, antigamente, né? A gente falaria, olha, fulano, gostei do cicrano. Aí a cicrana ia responder, ah, é meu primo, vou te convidar para tomar chá em casa e vou chamá-lo também. Aí começava a conversa e num dado momento as pessoas transavam. Perfeito. Hoje a gente não tem mais essa coisa de praça e igreja, as pessoas geralmente estão na praça fazendo exercício, não querem nem olhar para sua cara. Então, o aplicativo é esse momento do encontro. A questão é a gente conseguir que esse momento do encontro tenha a possibilidade de se tornar um momento de ternura. Pode acontecer de eu me encontrar com você, olhar para você e falar: nossa, que pessoa incrível, ai que delícia. E aí, na medida em que a gente vai se envolvendo, a gente faz essa conexão, mente, coração e genitais. Não Perfeito. precisa ser longo, mas tem que ter o Mas caminho. a ternura tem que existir. Tem que existir, A tem que ternura tem que existir. existir. Cara, é Eu, muito eu meço interessante. muito, eu meço isso muito, porque tem algumas pessoas assim, que tipo, ah, eu quero transar com você, mas eu não quero te levar para minha casa. E não porque eu não tenho privacidade na minha casa, mas porque, ah, mas levar uma pessoa estranha para minha casa. Aí eu acho engraçado, porque assim,
quer dizer que você bota a pessoa, tipo, você esfrega as suas mucosas na mucosa da pessoa e não leva ela para dentro do seu quarto. Você tem mais respeito pelo seu espaço físico do que pelos seus Do que genitais e por pela sua você boca, mesmo, seja né? lá o que for. Então, assim, é esse o questionamento. Esse é um Que legal. questionamento de vínculo. Hoje em dia, a gente diz que as pessoas elas têm uma intensa atividade sexual. Eu questiono um pouco isso, eu acho que não tem, mas diz que se tem. Mas a gente tem pouca capacidade de se vincular. E aí é como se Certo, só metade do nosso corpo estivesse participando do processo. com certeza. E me diz uma coisa, bom, a gente produz essas energias em excesso, né? A gente produz essa energia em excesso, uma hora a gente tem que colocá-la para fora. De repente a pessoa nem transa, não, ela não consegue se livrar dessa energia, ela acaba criando o que ele chama de couraça. O que é uma couraça para ele? Coraça é um enrijecimento de uma estrutura muscular. Então, por exemplo, vamos pensar assim: desde pequenininha eu ouço uma ordem dizendo: engole choro, menina. Para de frescura que não tem tempo para choro. Na medida em que eu vou ouvindo essa ordem, para conseguir engolir o choro, o que que eu vou fazer? Ó, não sei se dá para ver aí, mas eu travei aqui essa Travou, musculatura, travei aqui. né? O meu queixo está absolutamente enrijecido aqui e eu estou fazendo força no meu diafragma, para vocês não conseguem ver, porque se eu bagunçar a câmera aí dá nó. Estou fazendo força do meu diafragma para manter a tensão. Então, ó, Você esse trava a movimento barriga, trava a respiração, trava aqui a garganta Esse movimento, num dado momento, vai se tornar um movimento involuntário. Então, e frequente. agora quando eu fiz para vocês, eu fiz conscientemente. A musculatura que eu estou utilizando não é a mesma musculatura involuntária, mas na medida em que eu vou aprendendo esse comportamento como norma de sobrevivência, o meu sistema involuntário vai começar a funcionar assim. O exemplo que eu mais dou é aquele que funciona assim. De repente, eu apareço na sua frente e tô assim. Aí você olha pra mim e fala, Débora, você tá assustada? Eu falo, não, tô normal. Nossa, mas você parece assustada. Não, eu tô super calma hoje. Por que que você acha que eu tô assustada? Eu assustada? Eu não tô assustada, não. Imagina, né? Tá tudo normal, tudo tranquilo. O que que isso quer dizer? Que o sistema involuntário está agindo sobre mim. Ou seja, não está mais no meu controle consciente. Ou seja, Perfeito. é inconsciente. Aquele inconsciente do inconsciente é o corpo. Tá, Tá tá. cristalizado. Para esse enrijecimento que faz com que a minha postura fique lá cristalizada e desconectada da minha percepção, desconectada das minhas emoções, é o que é a coraça. Então, ó, vou explicar de novo, acho que mais simples. Um enrijecimento muscular que cria uma postura que eu não percebo que estou fazendo, nem sinto que estou fazendo. Perfeito, Tá no meu perfeito. corpo, mas não vem para minha percepção, nem Para para mim, eu minha tô sensação normal, eu tô emocional. tranquilo, tá tudo certo. Eu sou daquele jeito e tá tudo em paz, Isso, né? é É a essa hora que noção de alguém coraça. chama a sua atenção que você fala, putz, endireita esse corpo, né? Né? É aí que você percebe que você tá todo tortinho ali, ou que tem alguma coisa agindo, ou tem aquele peso na tua musculatura, vamos colocar assim. É, Fábio. E é legal porque assim, aí a pessoa fala, eu, por exemplo, eu tenho sempre o ombro muito erguido. Aí de repente você chega em mim, dá uma maciada e eu relaxo os ombros. Passa meia hora, eu fiz isso quase conscientemente. Passa meia hora, já vai subindo de novo. Por Uhum, quê? Porque tão logo eu tiro a minha atenção, o sistema involuntário começa a agir e para esse sistema a posição normal dos meus ombros é assim. Aí a gente vai perfeito. precisar passar por um processo de terapia corporal. Aliás, terapia corporal para o Reich se chamava vegetoterapia. Vegetoterapia. Terapia
do sistema vegetativo. Que é isso que eu estou Perfeito. explicando para vocês. Esse sistema, ele aprendeu a funcionar de um jeito rígido, a ficar lá cristalizado, e agora a gente precisa fazer um processo terapêutico para ele poder voltar a pulsar. E nisso, recuperar, primeiro, a sua capacidade de respiração, de oxigenação. Oxigenação está na base da saúde de todo o organismo. E depois, de descarga, que é essa pulsação. E essa Você pulsação, estava gente, falando da respiração, eu estava enxergando um monte de gente aí atrás da tela, né? Respirando fundo, porque você não tem controle, você não tem consciência da respiração. E uma vez que alguém fala da respiração, você vai lá e ai, respira não com estava consciência, respirando. né? Não Isso, estava essa respirando, proposta, essa né? proposta. E ele propõe o seguinte, que o ápice da nossa capacidade de descarga é o orgasmo. Mas uma pessoa que tem a capacidade orgástica é uma pessoa que está livre para viver. Então você vai conseguir correr, você vai conseguir brincar, você vai conseguir se soltar quando precisa se soltar e se enrijecer quando precisa Quando enrijecer. precisa Então também enrijecer. é uma pessoa que está disposta às brigas justas, é uma pessoa que vai, por exemplo, topar brigar para defender alguém, que quando se sentir injustiçado, vai brigar também. Uhum, E uhum. o que ele coloca é que quando a gente perde essa capacidade de prazer, de gozo, de pulsação, a gente fica enrijecido tanto para a alegria quanto para a tristeza. Então, geralmente a gente se enrijece para não sentir dor, mas nisso também perde a própria capacidade de sentir prazer. Prazer. É como se a gente estivesse fechando uma portinha ali que pode tanto nos trazer, tanto nos fazer bem, como nos fazer sofrer um pouco, né, de acordo com o nosso julgamento pessoal, né? Sim, sim. E esse ponto é muito importante, Fá, porque assim, é pessoal. Tem a É ver pessoal. com a sua história, tem a ver com as suas sensações. O que é doloroso para mim não é para você necessariamente, o que é prazeroso Exatamente. para mim não é para você necessariamente. Por isso que não tem uma técnica rígida assim de vamos seguir esses 5 passos e atingir essa condição. Tem uma vivência histórica que é sua, que é própria de você, que vai te levar a esse processo dentro do seu referencial, nunca dentro do meu. Perfeito. Não tem um Perfeito. manual. E vamos supor que eu fosse uma pessoa solteira, que eu não tivesse um relacionamento com ninguém fixo, que eu não ame nem me permita deixar ser amado, e eu tenho esse excesso de energia. O que é que eu poderia fazer para poder descarregar essa energia? Como é que eu tiraria essa carga de cima de mim, se não fosse pelo sexo em si? Olha, tem vários jeitos de a gente sentir prazer. Quando você assiste o filme que você gosta, quando você faz exercícios, quando você brinca com uma criança ou com um animalzinho de estimação. Todas essas são formas de descarga prazerosa. A lógica é a lógica do relacionamento. Então, por Tá? exemplo, quando você vai a algum lugar e você cuida das pessoas num trabalho voluntário, você está dinamizando energia de amor. Então, isso são Desde que formas você de goste descarga. daquilo que você está fazendo, que você não faça por Exatamente. obrigação. Isso. E assim, que você não faça por obrigação, que você não faça por carência, que você não faça por controle, que você não faça por ostentação. Que hoje está na moda, né? A gente faz uma doação, tira uma foto com a pessoa e fala: olha, hoje eu já salvei a minha parte da humanidade. É realmente um sentimento genuíno de cuidado com o outro, que se ninguém vir, se ninguém nunca ficar sabendo Não daquilo, importa, mesmo assim você né? não deixaria de fazer. É aquela coisa que você. Eu falo muito para as pessoas, né? Que quando a gente atende pessoas, elas vêm com um monte de problemas e dificuldades que fazem parte da vida dela.
E uma das coisas que eu pergunto é o que você realmente gosta de fazer? Você faz alguma coisa que você gosta? Tem alguma coisa que você ama e você faz? Porque depois de um tempo, a gente não planta a árvore de boleto, mas eles vêm, né, que é uma maravilha. E aí você se vê na obrigação de conseguir manter essas coisas todas em ordem, né, tudo organizado, e você acaba entrando num ritmo frenético de trabalho o dia inteiro, que você deixa de fazer aquilo que você realmente gosta. E se você trabalha com o que você gosta, a tensão de estar, de certa forma, por obrigação fazendo aquilo, pode gerar uma tensão diferenciada, né? E você trabalhar não só pelo prazer daquilo que você faz, mas porque você tem a necessidade também de manter a sua vida. E aí você não consegue, você cria mais tensão do que descarrega ela, não é isso? Sim, todo trabalho tem a sua parte chata, tem a sua parte que eu chamo de burocrática, porque para mim burocracia é a pior parte do meu trabalho. A Aham. proposta haitiana é que parte da nossa vida seja dedicada à nossa capacidade de sentir prazer e de enxergar beleza. Quando nós pensamos em nós mesmos como organismos vivos, vocês notam que a vida ela é exuberante. As flores elas têm uma beleza que é inútil no sentido de que não tem uma finalidade outra que não a própria beleza. E na filosofia, por exemplo, o nosso referencial das coisas inúteis são as coisas que têm o maior valor, porque você não está fazendo aquilo para um fim. Aquilo é um fim em si mesmo, que é a atividade orgástica. Hoje em dia, a gente está na moda, assim, enfim, hoje em dia a gente é mais doido do que nas outras épocas, eu acho. Aham. Então a gente fala assim, tipo, ter orgasmo é importante porque libera endorfina, melhora seu funcionamento cerebral e, gente, bobagem, pode até ser verdade tudo isso, mas ter orgasmo é importante porque quando você tem um orgasmo, você se reconecta primeiro com alguém, você consegue sair de si e se entregar para alguém. Quando a gente se entrega para alguém, a gente está dizendo que tem fé na vida, que Tá. tem confiança no mundo. Você está pensando que vale a pena o esforço que a vida exige por causa desse momento de beleza, por causa desse momento de prazer. Então é para fora primeiro. E depois é para dentro, porque você está se dizendo que você é essa vida que vale a pena. Então, não tem a ver com substâncias secretadas para produzir saúde. Tem a ver com qualidade de vida humana. Tem a ver com Perfeito. reconhecimento da existência para além de qualquer sistema produtivo. A gente tem Perfeito. um jeito de sobreviver, que tem a ver com pagar contas, etc e tal. Mas quando a gente fala em prazer, é isso. E hoje em dia a gente viciou, né? Então, por exemplo, antes a gente fazia ginástica, porque fazer ginástica é um tesão. Você começa a sentir o seu corpo vibrando, e aí de repente seu músculo falha e você consegue fazer o movimento, aí aquilo dá. Nossa, é muito bom. Hoje a gente Me faz superei. ginástica para. É muito, dá um tesão horrível. Mas aí, hoje em dia, a gente faz ginástica porque precisa ter uma bunda para mostrar no Instagram. Então, ela perdeu a finalidade dela mesma, que era te dar o teu momento de gozo particular. E aí a gente Certo. foi contaminando tudo com isso, tá? Por que você tem que se masturbar? Porque se você não se masturbar, você não é uma pessoa saudável. Não, você não tem que, se você quiser, você faz, se não quiser, você não faz. Se fizer por Perfeito. obrigação, não vai funcionar, não vai ser legal para Exatamente. você. E Perfeito. sexo e todas essas coisas. Então, a proposta do Reich, ela continua sendo uma proposta muito transgressora, porque a noção dela é responsabilize-se pelas suas sensações e se dê o trabalho de comunicar-se com o mundo. Enxergue beleza Perfeito. no mundo e expresse beleza no mundo. Se você fizer Perfeito. isso, você está cumprindo a função do orgasmo. Que delícia.
Que delícia. Débora, a gente tem mais 9 minutinhos só. O tempo passou, parece que a gente Nossa, começou mas faz eu cinco falei tudo minutos. isso. Não pode começar a falar agora. Gente do céu, por que você não me parou antes? Porque tá tão gostoso, né? Pode perguntar para o povo, tá tão gostoso te ouvir que não tem como, Ah, né? não, Teve você gente tinha que. perguntando se a gente vai responder perguntas e tudo. Gente, o que eu puder responder, vocês me perguntem no direct que eu respondo. Se eu souber, eu coloco lá, não tem problema nenhum, né? Teve uma pergunta aqui, qual a diferença entre o orgasmo e a ejaculação no caso masculino? Olha, a gente costuma dizer que orgasmo envolve o corpo todo, E a inclusive a mente. ejaculação é só naquela pontinha ali, né? Para Exatamente. quem é homem, quem é homem consegue saber a diferença, né, de uma ejaculação e de um orgasmo por conta da intensidade que isso tem no corpo da gente, né? Pelo menos Fá, na minha por, in- experiência, né? por incrível que pareça, a maior parte dos homens não distingue orgasmo de ejaculação. Concordo contigo. Na clínica, isso é muito verdadeiro, assim. Nas mulheres, a ausência de orgasmo é mais notável, então a gente reclama mais. Os homens, como Tá. eles ejaculam, ele só vai se dar Eles acham que estão conta, gozando, né? O ele só gozo é vai se dar orgasmo. conta um dia quando ele tiver um orgasmo de fato, aí ele vai falar assim, nossa, eu nunca tinha tido isso antes. Ele vai falar, uau, cara, que negócio é esse? Eu sei por conta da sensação, né? De antes eu achar que eu era, cara, dava duas, três ejaculadas, né? Durante o período e achava que, uau, aquilo é maravilhoso, né? Que eu sou um cara forte, viril, e de repente, num relacionamento, foi aquela que você desaba depois. Você cai e você fala, meu, o mundo podia acabar aqui agora porque eu não consigo fazer mais nada, É isso, né? é isso. Estão perguntando aqui se a gente podia falar sobre Reich contra o nazismo, falar sobre anoejaculação, sobre barreiras e coraças genitais. Agora está pipocando um monte de coisa, mas a gente só tem mais 7 minutinhos, né? Então, eu queria de verdade, Débora, que você falasse para a gente um pouco. Você tem o curso que eu fiz, né, de sexologia haitiana. O que é o curso de sexologia haitiana? Qual é o ideal do curso? A proposta do curso é fazer os dois autores conversarem, Freud e Reich conversarem, para de um lado a gente entender os aspectos históricos e emocionais da sexualidade e de outro lado a gente entender a estruturação física de como toda aquela proposta de inconsciente, de construção do psiquismo do Freud se consolida na nossa vivência corporal. Então, o Freud é o autor que nos chama para a reflexão e para as profundidades, e o Reich é o autor que nos traz para o corpo. A gente tem na escola a formação em sexologia, que é o nosso curso longo dedicado a isso, e de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais informal, tem um curso que se chama Psicanálise na Sedução. Ele tem, não sei se 7 ou 8 encontros, e nesse curso eu me dedico a falar especificamente de como é a nossa postura e como a gente pode fazer para olhar melhor para o outro. Eu costumo dizer, Fábio, que todos nós amamos intensamente se estamos vivos, mas cada um de nós tem um jeito específico de amar. E às vezes eu não consigo me manter num relacionamento ou não consigo me dar bem com você, porque eu espero que você corresponda às minhas expectativas. Eu não Eu saio de espero. mim para olhar para você. E Perfeito. esse curso de psicanálise na sedução, ele é um convite, primeiro para olhar para si mesmo, claro, depois para olhar para outra pessoa e perguntar: como será a forma dele de sentir prazer? Quais serão as Deixa eu achar formas aqui, que porque ele ama? eu me inscrevi nesse curso de psicanálise da sedução. Ele vai ser online, de sextas-feiras, das 3 da tarde às 6 da tarde. Serão no dia 5, 12 e 19 de junho e 3 de julho. São 4 encontros.
Sim. Das 3 da tarde às 6. São 3 horas, às sextas-feiras, 4 encontros. Ah, e Né? agora que você está aqui, provavelmente vai ter um quinto encontro, porque você vai ter que me falar de todas as formas físicas que correspondem a uma grande disposição para sentir prazer. Tá, tem a parte da sobrancelha, tem a parte dos lábios, o quadril, o tamanho das mãos. Tem um monte de coisa, dá pra gente fazer sim, sem problema nenhum. A Sem gente problema gosta de nenhum. ter essas referências assim, de olhei e falo, acho que sei com quem estou lidando. Existe o desenvolvimento do corpo físico, a gente só tem 3 minutos. É, Se alguém quiser saber sobre o curso, ele pode mandar direct aí pro Instagram que você está Pro Instagram utilizando, da escola ou pro da meu, que a escola. gente encaminha para as meninas e Qual passa o maiores telefone da informações. escola? Faço ideia. Não faz O ideia. telefone fixo é 3804-648. O WhatsApp eu não sei de cor, então vocês vão ter que entrar aqui no perfil. No perfil, na descrição do perfil, tem o WhatsApp da escola. É só mandar um indirect que as meninas respondem O WhatsApp da imediatamente. escola é 98-208-0895. É 98-208-0895 DDD 11, né? E quando eu vi, você ia dar uma palestra sobre isso e eu tinha aula lá no Instituto, no IBAR, né? No dia da aula, eu até comentei contigo. E aí, por conta do Covid e tudo, você vai dar um curso sobre isso. Eu falei para ti que eu queria estudar isso para fazer um curso mais aprimorado com a leitura corporal do que eu faço, mais esse conhecimento todo, e a gente podia juntar essa coisa toda, né? Vamos, juntar é sempre bom. Ah, Deus é pai, rapaz, me dá um calor de te ouvir falando assim. Vou te contar uma coisa, viu? É, Como a gente está para acabar, eu queria muito te agradecer por estar aqui, por dispor do teu horário para palestrar para a gente, porque, olha, eu falo em nome de todo mundo que está aqui, pelos comentários que eu vi aqui, né? Gente falando que ama os seus vídeos, que você fala de maneira limpa, leve, né? Então, eu queria te agradecer por poder estar aqui e te convidar para a gente fazer algumas outras, se você tiver tempo Vamos lá. disponível. Vamos deixar marcado. Semana que vem a gente volta no mesmo horário, porque Sexta-feira, eu duas da preciso te tarde. ouvir, eu quero te ouvir. E aí a gente deixa um espacinho para responder as dúvidas das pessoas, que eu acho super interessante também. Combinado, combinado. Então, perfeito, ficamos assim. Débora, muito obrigado, de verdade, né? E a gente vai conversando aqui fora do Instagram, tá certo? Sou eu quem Obrigadão. agradeço, muito obrigada. Minha primeira live na quarentena, você está Ai, que inaugurando esse delícia. processo. Muito obrigada, Tem um monte de querida. gente aqui falando que adora ouvir você falando. E a gente sabe, eu estava falando para você outro dia que estava com saudade, entrei no YouTube e comecei a assistir vídeo teu, né, só para lembrar das aulas de segunda-feira à noite. Né? Ah, É que isso aí. delícia. Bom, vocês já descobriram que eu adoro falar, então é só me chamar. É isso aí. Beijo, Dé. Até semana que vem. Então, semana que vem, aqui, 2 horas da tarde, sexta-feira de novo. Sexta-feira, que é o dia da Afrodite, não é isso? Isso, Dia do Amor e da Beleza. É isso aí. Beijo, Dé. Beijo, muito obrigada, querido. Tchau.